Olá, alunos! Como vocês podem observar, a história que está sendo contada aqui é a história do nosso cérebro e do verbo aprender. A maneira como ele funciona e como ele aprende vem sendo objeto de estudo de praticamente todas as disciplinas. Nosso cérebro, o que sabemos sobre ele? O que ele faz? Como ele funciona? O que são neurônios? O que são sinapses, impulso nervoso, neurotransmissores? O que sabemos sobre tudo isso? Vamos descobrir nosso potencial, ele é nosso. O cérebro pode fazer bilhões de conexões por segundo, independente da nossa vontade. Ele conecta de maneira incessante tudo o que vemos, ouvimos, tocamos, imaginamos, sentimos. O que sabemos sobre os nossos pensamentos? Nossa percepção, nossas emoções, sonhos, memórias, atenção, motivação, imagens mentais, afetividade, comunicação, consciência e uma infinidade de outros conceitos ligados obrigatoriamente a esse órgão que ignoramos. Por que esse conhecimento nos escapa? Esse órgão fantástico é parte integrante do nosso ser. Ele rege nossa existência. Ele é a chave da nossa autonomia. Por que agimos como se isso fosse somente assunto para especialistas? O cérebro é um sistema de conexão. O que precisamos saber, em primeiro lugar, é que o nosso organismo é um sistema composto de vários outros sistemas. Entre eles, encontra-se o sistema nervoso central, nosso cérebro. Essa estrutura biológica complexa nos proporciona uma reserva ilimitada de possibilidades, de configurações, de estados mentais que traduzem a riqueza, a diversidade e a unicidade do nosso cérebro. Não existe dois cérebros iguais em toda a humanidade. O cérebro é como um grande maestro que rege uma extraordinária e extravagante sinfonia. A do nosso ser se regulando com o meio ambiente, na sua relação com o meio ambiente, se adaptando-se na sua relação com os outros, evoluindo na sua relação consigo mesmo. Segundo Albert Jacquard, matemático e geneticista francês, o que temos à nossa disposição é realmente fantástico. 100 bilhões de neurônios quando um bebê humano vem ao mundo. O mais impressionante é que essa quantidade não acaba nesse número. Uma vez que o bebê nasce, ele vai fazer proliferar conexões entre seus neurônios. E quando esse humano atinge a puberdade, ele chega com uma coleção de 10 mil conexões por neurônio. Ou seja, vamos multiplicar por 100, esse humano terá feito 1 milhão de bilhões de conexões, ou seja, 1 trilhão de conexões. Então, tudo isso nós desconhecemos. Então, nós vamos conhecer alguns desses elementos da vida cerebral. Não vamos abordar todos, mas vamos tentar ver alguns que entram na comunicação e na informação. Então, o nosso cérebro possui 2 hemisférios, esquerdo e direito. Isso aí parece muito evidente, como o nosso planeta. Mas a gente não tem consciência disso, nem como é que funciona esse direito e esse esquerdo. O cérebro é composto de células cerebrais, que são chamadas células da glia e os neurônios, que recebem e transmitem as informações, e que são considerados como unidades funcionais de base do cérebro. Os 2 hemisférios nada mais é do que o equilíbrio do poder. Eles estão lá tendo funções diferentes, mas eles buscam sempre o equilíbrio. Cada hemisfério cerebral cuida de um lado do corpo. O hemisfério direito cuida do lado esquerdo e o hemisfério esquerdo cuida do lado direito. Eles estão sempre buscando o equilíbrio, embora de acordo com a situação, eles procedam de maneira diferente. O hemisfério direito trata informações visuais e espaciais que permite a localização no espaço. Ele trabalha de maneira rápida, simultânea, sintética e global. Ele se apoia na experiência. Ele é intuitivo e parte da dedução. Já o hemisfério esquerdo encarrega-se das tarefas de compreensão e produção da linguagem. Você já ouviu falar da área de Broca e de Wernicke? Então, sobre isso que estamos falando. Ele trabalha de maneira lenta, precisa,
analítica, detalhada, sequencial e lógica. Ele parte do detalhe rumo à complexidade. Então, o diálogo entre eles, esses dois hemisférios, é feito através do corpo caloso. Quando há uma ruptura de simetria nesse diálogo, um dos dois hemisférios toma o controle, inibindo a intervenção do outro. Não por problema de concorrência, é só para poder dar uma resposta adaptada ao que está sendo solicitado. Isso é o que nós vamos aprender sobre os dois hemisférios. Porque não podemos ver tudo, mas tudo isso tem informações múltiplas na internet, em livro e tudo. Então vamos falar de algum outro conceito que são os neurônios. Neurônio. Se você vê uma imagem de neurônio, você fica... Nossa, bilhões dessas coisinhas dentro do nosso cérebro. É fantástico. E aí você não tem esse conhecimento. Aqui é só uma ideiazinha, porque não podemos abordar tudo. Então, os neurônios, a atividade principal dos neurônios é transmitir a informação. E para isso, eles possuem dois tipos de prolongamento que os distinguem de outras células. Esses prolongamentos são os dendritos, que captam a informação e a encaminham para o corpo da célula. E o axônio, que encaminha a informação do corpo da célula para outros neurônios com os quais ele faz conexões, que são chamadas de sinapses. Os dendritos recebem os sinais e os axônios transmitem. Os neurônios recebem e transmitem sinais de natureza eletroquímica e se organizam em uma fantástica rede. Todas as nossas sensações, nossos movimentos, nossos pensamentos e nossas emoções são resultado da comunicação entre os neurônios. Vamos ver como funciona a comunicação entre os neurônios. Os neurônios, como nós vimos, se comunicam usando eletricidade, quando se trata do mesmo neurônio, e usando a química, quando se trata de passar de um neurônio para o outro. Eles recebem as informações sobre forma elétrica nos dendritos, indo até o núcleo da célula, onde elas são processadas. O neurônio desencadeia, então, um novo sinal elétrico que vai se propagar a quase 400 km por hora ao longo do axônio. Tudo isso dentro do nosso cérebro, fantástico. No final desse filamento se encontra um fabuloso conjunto de conexões orgânicas, que são chamadas de sinapses, através das quais cada neurônio vai poder se comunicar com outros milhões de neurônios. Quando o sinal elétrico chega à sinapse, ele libera milhares de moléculas químicas chamadas neurotransmissores. Essa operação sofisticada dura apenas 1/10 de milhar de segundos. E esse fenômeno se reproduz bilhões de vezes cada dia de nossa vida. É fantástico, isso é nosso. Essa tem que tomar consciência disso, potencial que não, incomensurável. Vamos falar da célula da glia, porque nós falamos do neurônio, não podemos deixar de falar da célula da glia. As células da glia, para fazer funcionar tudo isso, tem que ter gente alimentando atrás. Então são as células da glia que alimentam, dão apoio e protegem os neurônios. São elas que eliminam os resíduos deixados pela morte neuronal e aceleram a condução nervosa, agindo como um isolante de certos axônios. É provável que a quantidade de células da glia seja igual à quantidade de neurônio, aproximadamente 100 bilhões, segundo os neurocientistas. Outro conceito são as sinapses. Também entra na informação, né, na comunicação. A sinapse é o ponto de junção entre dois neurônios, os quais apresentam duas maneiras bem diferentes de se unirem. A sinapse elétrica, porque nós falamos de eletroquímica, né, onde as células se tocam e são conectadas, permitindo ao impulso nervoso passar diretamente de uma para a outra. E a sinapse química, onde as células não se tocam e onde o impulso nervoso precisa de moléculas chamadas neurotransmissores, moléculas específicas chamadas neurotransmissores, para passar de uma célula para outra. Os neurocientistas falam de bilhões e bilhões de conexões em nosso cérebro, comparáveis à quantidade infinita de grãos de areia. Isso que é a única referência são os grãos de areia no nosso planeta, para dar essa dimensão. Outro conceito são os famosos neurotransmissores, que são necessários para o neurônio
passar mensagem de um neurônio para o outro. Os neurotransmissores são moléculas que permitem ao impulso nervoso passar de um neurônio para o outro. Os neurotransmissores podem ter dois efeitos opostos sobre o próximo neurônio. Ou são excitadores, quer dizer, favorecem a propagação do influxo nervoso ou impulso nervoso no interior do mesmo. E inibidores diminuem a probabilidade do neurônio enviar um impulso. É a forma específica do neurotransmissor que vai permitir que ele se fixe num bom lugar para produzir seu efeito. Como dizia o neurobiólogo canadense Bruno Dubuc, o impulso nervoso é um fenômeno. Na verdade, eu te explicar, falando do neurotransmissor, é como se uma chave numa fechadura. Ele diz que é como se você não tiver a boa chave, você não pode acessar essa fechadura. Então, isso para os neurotransmissores. Outro conceito é o conceito de impulso nervoso. O impulso nervoso é um fenômeno de natureza elétrica. Não como a energia da nossa casa, é uma natureza elétrica diferente, propagando-se ao longo dos neurônios. Essa condução é chamada de condução eletroquímica, ou seja, eletricidade e moléculas químicas. Na comunicação neuronal, há um termo técnico para descrever o impulso nervoso chamado de potencial de ação. Trata-se de uma despolarização breve e reversível que se propaga ao longo do axônio. O potencial de ação que se estabelece na área da membrana estimulada perturba a área vizinha. Isso é fácil de compreender. Quando você faz um barulhinho aqui, você sabe que vai perturbar a área bem aqui ao lado, né? Levando à sua despolarização. O estímulo provoca, assim, uma onda de despolarizações e repolarizações que se propaga ao longo da membrana do neurônio. Os potenciais de ação são de amplitude e de intensidade invariáveis. Sua formação funciona sob o modo do ou tudo ou nada, ou seja, nada acontece se o estímulo não for suficientemente intenso para excitar o neurônio, desencadeando o potencial de ação. Não existe o potencial de ação mais forte, mais fraco. Passou o limiar, ele é igual, independente da intensidade do estímulo. Isso é muito importante saber, professor e nós todos. Então, após a passagem do potencial de ação, há um breve período refratário durante o qual a membrana não pode mais ser estimulada. Esse fenômeno impede o potencial de ação de voltar, obrigando-o a prosseguir, como a chama que percorre um fio de pólvora. Todas as nossas percepções, temos que ter consciência que todas as nossas percepções, nossos pensamentos, nossas lembranças, não seriam possíveis sem a propagação do impulso nervoso. O impulso nervoso permite ao vivente, nós, controlar nossos gestos, compreender uma informação para comunicar. Prezados alunos, termina aqui mais uma videoaula. Eu espero que tenham gostado. Sucesso a todos e bons estudos!